Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, sua família, seu lar. Que através desta mensagem, deste recado do Espírito Santo de Deus, Ele venha fortalecer a sua fé em Jesus de Nazaré. Boa noite, povo de Deus. Em nome de... Coloque a mão no teu coração, por gentileza. Feche os teus olhos e diga: querido Deus e maravilhoso Pai, em nome de Jesus, fala de áreas da minha vida que precisam ser trabalhadas pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus, algo que precisa ser trabalhado em mim, que só a tua palavra pode trabalhar. Então usa o teu servo para a tua glória e fala comigo no nome de Jesus. E fala comigo em nome de Jesus. Deixa eu fazer uma oração por você. Pai, libera-nos, ó Deus, a tua palavra e transforma este lugar em um grande divã espiritual, o qual todos nós somos os teus pacientes e que precisamos, ó Deus Todo-Poderoso, ouvirmos a voz do Senhor falar ao nosso coração. Quebra os laços que nos prendem, as cadeias que aprisionam a nossa alma, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo ela enviada, em nome de Jesus. E você diga amém e aplauda o Senhor bem forte então. No culto de quarta-feira, o Senhor levou-nos para a glória do nosso Deus a nos assentarmos na sala de aula do Espírito Santo para aprendermos sobre um assunto que eu acredito que é de suma importância. Eu acredito no nome do Senhor Jesus que se o meu amigo Espírito Santo está insistindo e persistindo para que demos continuidade ao ensinamento que começou na quarta-feira, ou é porque a pessoa que precisa ouvir ainda não esteve aqui presente, talvez esteja aqui nessa noite, talvez não esteve na quarta-feira, talvez não esteve na sexta-feira, e de repente está aqui nesta noite. De alguma forma eu acredito em nome do Senhor Jesus de Nazaré, em que de alguma maneira, de alguma forma, Deus precisa trabalhar na minha, na tua, na nossa alma, acerca de um assunto que na verdade, sem nós percebermos, infelizmente, temos a nos enclausurar, a nos pormos dentro de uma cadeia, dentro de uma prisão. Eu quero falar com vocês sobre um assunto em que eu preciso, em que em nome do Senhor Jesus você venha se desarmar. Eu quero falar de um assunto pelo Espírito Santo de Deus, que você precisa verdadeiramente permitir-se que o Espírito Santo de Deus possa adentrar no mais profundo do teu coração, da tua alma. Eu lhe digo porque infelizmente existem vários tipos de prisão que nós mesmos podemos nos aprisionarmos. Existe a prisão do vício, quando muitas vezes tem pessoas que acreditam que não são viciadas, como por exemplo, existe a prisão do vício do cigarro. E de repente essa pessoa bate no peito e diz: não, eu não sou viciado, na hora que eu bem quiser eu paro, e não consegue parar. Estão aprisionados de alguma forma ao cigarro. Tem outros que estão aprisionados à bebida, e que dizem que bebe socialmente, não só bebo nos finais de semana, mas não consegue ficar 3 ou 4 finais de semana sem parar de beber, e quando param de beber sempre procuram motivos para voltar. Tem outros que na verdade estão na pornografia, passam às vezes alguns dias, talvez alguns meses, mas que logo de repente tropeçam e caem e se encontram aprisionados na pornografia. Bem, o bem da verdade é que todas essas são realmente prisões que aprisionam e que mantêm a pessoa presa, mantêm a pessoa cativa, porque infelizmente essa pessoa vira e volta, sempre volta à prática, sempre volta a fazer a mesma coisa. A Bíblia Sagrada diz que foi para a liberdade que Cristo te libertou.
Nós somos livres em Jesus Cristo, então nós não precisamos mais de um copo de cerveja para preenchermos o nosso vazio, porque quem na verdade preenche o nosso coração é o Espírito Santo de Deus. Nós não precisamos mais de uma coxinha de cigarro para naquele pensamento de acharmos que vamos espairecer ou qualquer outra coisa parecida com isso, porque nós somos o bom perfume de Cristo e não precisamos ficarmos fedendo a fumaças de cigarro. Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, a Bíblia Sagrada diz que se o Filho, a mim, a você, a nós nos libertar, verdadeiramente seremos livres. E eu sou livre, você é livre em Jesus Cristo, porque as cadeias já foram quebradas. De tudo isso nós já sabemos, louvado seja o nome do Senhor por isso. Glória a Deus por isso. Eu tenho certeza que se alguém chegar para você e dizer: ei, vamos ali, vamos tomar uma, você até pode acompanhar esta pessoa e sentar juntamente com ela e não tomar um sequer copo ou gole de cerveja, porque você é livre. Você foi até por educação, mas glória a Deus que você não participou da mesa dos escarnecedores, como você antes, outrora, tinha um hábito, o costume de praticar. Isso é maravilhoso, porque você é livre. Olhe para o seu irmão que está do seu lado e diga: você é livre. Sim, você é livre. Você é uma pessoa livre. Isso quer dizer ser livre. Isso verdadeiramente quer dizer estar liberto. Estar liberto quer dizer que eu tenho todo o acesso, mas glória a Deus por isso, eu já não sou mais forçado a essa prática. Então eu tenho toda e qualquer liberdade, assim como qualquer um de vocês também as tem. Então de repente você está em uma roda de companheiros, de amigos, de colegas, de conhecidos, e de repente está rodando ali um chopp, uma cerveja, um uísque, um Campari, ou seja lá o que for, e estará ao seu alcance. É só você estender as mãos e dar o primeiro gole. Mas louvado seja Deus, isso já não te satisfaz mais, isso já não te alegra mais, isso já não faz mais parte da sua vida. Diga: eu estou livre. Isso é maravilhoso. Glória a Deus por isso. Isso não mais te faz falta. Você está livre. Como da mesma forma, você não precisa mais ficar naquele pensamento de quando você estava tomando café, você já era induzido na sua mente como é que você iria após o café pegar o cigarro, acender e fumar. Você já se via naquela posição, sentado, talvez na varanda da sua casa, ou talvez deitado na sua rede, ou saindo dirigindo o seu carro, ou conforme seja. Você já se via fumando antes de fumar, e hoje você toma café e mais café, e graças a Deus, louvado seja Deus, você já não sente mais falta disso. Você está livre. Então eu não quero falar sobre esse tipo de prisão. Eu quero falar de uma prisão que, me perdoe, ela é pior do que qualquer uma dessas que o meu amigo Espírito Santo está falando com você. Porque todas essas, irmão George, aprisionam a carne. A cerveja aprisiona a carne. O cigarro aprisiona a carne. A libertinagem aprisiona a carne. Mas existem prisões que são piores do que essa, que aprisionam a alma. E eu quero pedir ao Espírito Santo que você possa dar licença ao meu amigo, porque me perdoe, eu lhe digo de todo o meu coração, porque desde quarta-feira o meu amigo Espírito Santo vem movendo-se dentro do meu coração, e a única coisa que ele diz é: não deixe de pregar, não deixe de pregar, você tem que falar sobre isso, porque existem pessoas que estão com sua alma aprisionadas. Mas nesta noite, em nome de Jesus de Nazaré, eu não digo que você irá sair de dentro desta prisão, porque Deus irá lhe tirar de dentro dela, não, mas eu lhe garanto, em nome de Jesus Cristo, diante do Deus a quem eu sirvo, que o meu Deus vai abrir a porta do cárcere, porque será você que terá que sair de dentro desta prisão. Eu estou lhe sendo sincero, Deus não vai entrar dentro dessa cadeia, em que você vai perceber que infelizmente hoje aprisionam a sua alma. Deus vai abrir a porta do cárcere. Sim, eu estou lhe dizendo, diante do Deus a quem eu sirvo, Deus vai abrir a porta do cárcere.
E quando ele abrir a porta do cárcere, ele vai esperar que você faça alguma coisa com que Deus vai falar com você nesta noite, se é que não já está falando. Então o Senhor quer me dizer que Deus não vai entrar lá dentro e não vai me tirar? Não. Você então receberá o conselho de Deus, a orientação de Deus, a instrução de Deus, a motivação de Deus e o mover de Deus pela palavra de Deus, mas é você que vai ter que querer sair de dentro desse cárcere. E o cárcere pelo qual eu estou falando, que começou quarta-feira agora passada, é justamente o que está aprisionando a sua alma, que está te mantendo prisioneiro. E eu lhe digo que teve pessoas aqui que quase que nem chegavam aqui hoje, não pelo horário, não tem nada a ver em relação a isso, mas é como se você dissesse: não, vamos fazer o seguinte, não vamos não. Pois é, agora você vai saber que é o inimigo que estava querendo impedir com que você estivesse aqui para ouvir, o que está aprisionando a sua alma, porque o único meio que Satanás tem de manter-nos aprisionados é impedir-nos com que venhamos ouvirmos a verdade. No livro de 2 Crônicas, capítulo de número 32, a Bíblia fala sobre o rei Ezequias. Mas não é só em 2 Crônicas 32 que fala-nos sobre o rei Ezequias. Também você vai ter sobre ele no livro de Isaías. E no livro de Isaías está de forma mais detalhada. Mas eu preferi vir para cá, porque foi para cá que o Espírito Santo me dirigiu. Então aqui no versículo de número 24... a Bíblia Sagrada diz assim: naqueles dias, Ezequias adoeceu mortalmente. Naqueles dias, Ezequias adoeceu mortalmente. Bem, preste atenção por gentileza. A Bíblia está dizendo que o rei Ezequias contraiu uma enfermidade. E a Bíblia Sagrada diz que essa enfermidade que ele contraiu era mortal. Quando você vai lá no livro de Isaías, você vai ver de forma bem detalhada como foi que isso aconteceu. A Bíblia diz que um certo dia, um homem por nome Isaías, o profeta, foi visitá-lo na sua casa. Uma vez que ele, o rei Ezequias, estava doente, não sabia que doença era aquela que ele estava tendo. Eles já tiveram batido a porta de vários médicos e feito vários exames, mas não conseguiam diagnosticar, e alguns tentavam de algum jeito, mas por outro lado não conseguiam. Ele tomava remédios e mais remédios, remédios e mais remédios, mas em nada melhorava. Tem coisas que são espirituais, você faz toda uma bateria de exame e não dá nada, mas você sente todos os sintomas. Você sente dor de cabeça e você vai ao médico e o médico diz: mas não tem nada. Sim, doutor, eu sei que não tem nada, mas eu estou para morrer de tanta dor de cabeça. Pois é, mas aqui não tem nada. Você quase que não aguenta mais andar com tanta dor na coluna, e você faz uma bateria de exame e o médico diz: olha, sua coluna está perfeita, você não tem nada. Sim, doutor, tudo bem, mas eu estou aqui, não consigo nem andar, estou travado. Meu Deus, se eu for enumerar aqui, tem pessoas que fazem baterias e baterias de exames, sente os sintomas, mas não consegue descobrir a causa. Sim, essas são de ordem espiritual. Porém, existe aqueles que de repente vão até o médico, faz uma bateria de exame, é diagnosticado, e o médico diz: olha, tem isso, e quando você recebe aquele diagnóstico, aquilo às vezes move você por dentro e te abate. Sim, nós podemos nos abater porque somos carne. Sim, nós podemos ficarmos meio que cambaleando porque nós somos carne também. Se o próprio Senhor Jesus Cristo, no tempo das crises, das lutas, a Bíblia Sagrada diz que Ele se angustiou, quanto mais nós, pecadores. Mas o que é interessante é que, naquele dia, a Bíblia Sagrada diz que o rei Ezequias recebeu a visita do profeta, de um homem de Deus chamado Isaías. E quando lá chegou, diz a Bíblia, que o profeta usado por Deus olhou para o rei Ezequias e disse: põe em ordem a tua casa, porque desta enfermidade tu não passa. Ei, escute por favor. Talvez você me diria: Deus que me livre,
receber a visita de um homem desse na minha casa, de uma pessoa que ao invés de me trazer paz, me traz uma informação de que eu irei morrer daquela enfermidade. Calma, que também nem eu gostaria de receber. Deus que me livre. Porém, o que eu quero chamar a sua atenção aqui, no nome de Jesus de Nazaré, é que não era um médico que estava dizendo isto. Não era um diagnóstico que por um exame que ele tenha feito que estava dizendo isto. Era o próprio Deus que estava usando um homem de Deus para dizer que daquela enfermidade ele morreria. Você sabe o que é mais interessante? É que se fosse um médico, ou se fosse por meio de um exame, logo você pensaria, bem, espera ainda, eu vou buscar em Deus a minha cura. É isso que eu vou fazer. Porque eu estou recebendo o diagnóstico de um comedor de farinha, ainda que seja formado para isso, mas eu tenho a minha fé em Jesus Cristo, eu vou buscar em Deus a minha cura. Mas quando se recebe do próprio Deus, quando é Deus que revela, quando é o próprio Deus que diz, já chega, não tem mais para onde ir, desta enfermidade tu não passa, tu vai morrer, acabou, já era. E aí o que é que se faz numa situação como essa? O que é que se faz numa situação como essa? Porque eu fico imaginando comigo mesmo, nossa, espera ainda, porque se o próprio Deus é quem está dizendo que daquela enfermidade não passa, então o próprio Deus está dizendo, rapaz, já chega, por mais que você procure os meios que você possa procurar, não vai obter resultado nenhum. Mas só que é interessante a maneira de Deus trabalhar. Porque diante das fuças de Satanás, debaixo do nariz fedido do inimigo, Deus dá o escape para o rei Ezequias. Quando você vai no livro de Isaías, a Bíblia diz que o próprio profeta usado por Deus disse assim: põe em ordem a tua casa, porque desta enfermidade tu não passa. Em outras palavras, Deus estava dando a deixa, Deus estava dando o escape. Debaixo das fuças do inimigo, Deus estava dizendo: Isaías, eu estou te dando uma deixa. Ei, se tu pôr em ordem a tua casa, se você pôr as coisas, os pingos nos i, se você realmente consertar a sua vida, se as coisas ficarem em ordem, fique você sabendo que esta enfermidade não prevalecerá sobre a sua vida. É bíblico. A Bíblia Sagrada diz que antes de vir a provação, a Bíblia diz que Deus nos dá o escape. Antes de sobrevir a luta, a Bíblia diz que nenhum de nós iríamos jamais combatermos qualquer combate, que seja ele qual fosse, sem que antes o meu Deus, o teu Deus, o nosso Deus não nos desse-nos o escape. A Bíblia Sagrada diz que nenhuma provação viria, além da qual não pudéssemos suportar. Então quer dizer que naquele exato momento que o profeta foi até o rei Ezequias e anunciou-lhe que daquela enfermidade ele morreria, debaixo das fuças do diabo, Deus também deu a ele a entender o que ele precisava fazer para vencer aquela enfermidade. Você sabe o que é mais interessante? É que se nós olharmos a um olhar bíblico e aprofundado, você vai entender a preocupação do rei Ezequias. Por quê? Porque ele sabia que se quem estava dando o diagnóstico de morte era Deus, então ele não teria o que fazer, então ele só teria que esperar o dia da partida. Aconteceu um certo dia com um homem chamado Davi. A Bíblia diz que Davi, em um certo momento, recebeu de Deus uma proposta. A proposta era justamente esta: Davi, tu queres cair nas minhas mãos, ou tu queres cair na mão dos teus inimigos? Talvez nós diríamos assim: claro que eu quero cair na mão de Deus. Só que não foi isso que aconteceu. A Bíblia diz que Davi disse para o Senhor: sim, eu quero cair na mão dos meus inimigos. Eu não quero, não, nas tuas mãos não, eu quero cair nas mãos dos meus inimigos. A pergunta é: por que Davi preferiu cair nas mãos dos seus inimigos e não na mão de Deus? Porque Davi sabia que se ele caísse nas mãos dos seus inimigos, tinha Deus para livrá-lo.
Se ele caísse nas mãos de Deus, quem é que iria poder livrá-lo das mãos do Senhor? Porque a Bíblia diz que ninguém pode arrebatar-nos das mãos do Todo-Poderoso. Eu estou lhe dizendo isto porque o que Deus tem para falar com você daqui a pouco, eu acredito que vai abrir a porta do cárcere e você vai sair daqui no nome do Senhor Jesus para uma semana, não, para uma vida de vitória, para a glória de Deus. Então, de repente, a Bíblia diz que o profeta agora ouve a oração do rei Ezequias, e o profeta retorna e agora vai trazer uma nova notícia para o rei Ezequias, e vai dizer: Ezequias, Deus viu as tuas lágrimas e ouviu as tuas orações, e o Senhor mandou lhe dizer: come pasta de figos. E ele vai fazer um tratamento com pastas de figos. Não me pergunte, porque na verdade eu não sei o que é que tem a ver pasta de figos para curar uma enfermidade mortífera, que no caso uma úlcera nervosa ou um câncer. Não me pergunte, mas a Bíblia diz que assim fez o rei Ezequias, e começou a comer pastas de figo e ficou curado. Eu estou lhe dizendo isso de forma detalhada, porque na continuidade do versículo diz assim: naqueles dias Ezequias adoeceu mortalmente e orou ao Senhor, o qual lhe falou e lhe deu um sinal. Nossa, dá para você imaginar? A Bíblia diz que ele orou ao Senhor, Deus o ouviu, e a Bíblia diz que não só Deus ouviu, como curou a ele através da pasta de figo, como também diz a Bíblia Sagrada que ele deu um sinal. E qual foi o sinal? Deus acrescentou mais 15 anos de vida ao rei Ezequias. Meu Deus, dá para se imaginar uma pessoa que está à beira da morte, com o pé na cova, prestes a ser sepultado, praticamente assim falando, por conta daquela enfermidade, e agora, para a glória de Deus, vai ter mais 15 anos de acréscimo. Nossa, se dá para sair saltando fogos, se dá para sair dando glória a Deus e dizendo: Deus é maravilhoso por todos esses 15 anos. Porém, no versículo de número 25, a Bíblia diz assim, dá para você ler comigo, por gentileza? Vamos lá, versículo 25: mas não correspondeu Ezequias ao benefício que lhe fora feito. Vou ler mais uma vez, porque eu não estou acreditando no que está escrito aqui. Mas não correspondeu Ezequias ao benefício que lhe fora feito. Como pode uma pessoa que está com o pé na cova ter sido curado através de pasta de figo, que bem sabemos nós que não é remédio para que se cure câncer? Porém sabemos que de forma milagrosa ele foi curado, a intervenção divina aconteceu na vida dele. E agora de repente a Bíblia Sagrada diz que depois de um grande milagre que aconteceu na vida dele, a Bíblia Sagrada diz que ele não lhe correspondeu. Não correspondeu ao benefício que o Senhor lhe fizera. Meu Deus, como pode uma pessoa não corresponder a Deus o benefício que lhe fora feito? Meu Deus, pare um pouco para pensar. Pare um pouco para pensar, porque em nome de Jesus, Deus precisa trabalhar no nosso coração. Porque de repente eu estou me deparando com uma pessoa ingrata. Eu estou me deparando com uma pessoa que era para viver o resto de sua vida agradecendo a Deus e fazendo por tudo por agradecer ao Senhor, porque Deus lhe acrescentara mais 15 anos de vida. Uma pessoa que era para viver de joelhos no chão, uma pessoa que era para viver de mãos levantadas, dizendo: Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Uma pessoa que teria todos os motivos para sair evangelizando e pregando que Deus é maravilhoso, porque ele meio que sentir até mesmo, vamos assim dizer, entre aspas, o fedor das rosas. Sim, quando eu digo o fedor das rosas, eu estou falando aquele que se coloca dentro de um caixão. Eu não sei se você já percebeu, mas aquilo ali é uma coisa impressionante. Rapaz, você não precisa tocar no defunto, você sequer precisa tocar nas rosas. Quando a pessoa chega em casa, saindo de um velório, ela então começa a cheirar a sua própria roupa, aquilo fica impregnado, você já percebeu? É impressionante.
fica impregnado. É o próprio cheiro, não, é a própria catinga da morte. Então você tira a sua roupa o mais rápido possível e já coloca para lavar. Você pode ter acabado de usar, mas só por ter ido a um velório, você, misericórdia, meu Deus, que é isso? Você tira aquela roupa e você diz, não pode lavar. Não, mas você usou ela agora, eu sei, mas olha só como ela está fedendo. Porém a Bíblia Sagrada diz, está escrito que este homem meio que, entre aspas, sentiu meio que o fedor das rosas, mas que de repente a Bíblia Sagrada diz que tendo sido ele curado, ele não correspondeu ao benefício. Diga comigo, o rei Ezequias não correspondeu ao benefício que o Senhor lhe fizera. Não se preocupe, nós não vamos aprendermos nesta noite sobre a ingratidão do homem para com Deus. Não é esse o recado que Deus tem para você. Nós vamos aprender sobre a ingratidão do homem para o homem. E eu quero que você olhe para cá, porque agora começa o recado que Deus pediu com que eu viesse entregando desde quarta-feira. Por isso eu estou indo no top. Por isso que eu estou indo dentre todos, pode-se dizer, um dos grandes exemplos de uma pessoa que, tendo sido curada, ao invés de ser grata ao Senhor, não correspondeu, mas antes, infelizmente, foi ingrato para com o benefício que o Senhor lhe fizera. Então eu não quero falar de ingratidão do homem para com Deus, porque por mais que a gente faça, nós sempre vamos sermos ingratos. Eu quero falar da ingratidão do homem para com o homem. Porque se o homem consegue ser ingrato com Deus, se o homem consegue, tendo recebido de Deus a vida, ainda assim não viver para Ele, as oportunidades que lhe fora dada, ainda assim não consegue renunciar à sua vida para viver para Ele. Se o ser humano consegue ser ingrato com Deus, e nós sabemos muito bem disso, querida, a pergunta que eu te faço é: como é que você esperava, ou como é que você jamais imaginava que pessoas seriam ingratas com você? É isso que eu quero falar contigo nesta noite. Porque no nome de Jesus, através do que Deus tem para falar com você, é para abrir a porta do cárcere. Porque muitos são dos que, me perdoem nesta noite aqui, precisam se libertar desse sentimento de ingratidão. Porque maior mal não foi a ingratidão recebida, mas foi você ter internado a ingratidão que lhe fizeram. Escute, por favor. É um grande divã espiritual. Nós somos o paciente. Muito mais grave do que a ingratidão que fizeram para com você, foi você ter internado dentro de você a ingratidão recebida. Porque ainda hoje, só em você se lembrar, isso move a tua alma, determina certos sentimentos dentro de você. Pastor, pelo amor de Deus, como é que pode, pastor? O meu próprio irmão, pastor. Pastor, pelo amor de Deus, pastor, me escute. Sim, vamos conversar, vamos lá, nós dois aqui, você e o Espírito Santo. Eu sou só um barro usado por Deus para falar contigo sobre isso. Pastor, pelo amor de Deus, pastor. Pastor, só em me lembrar isso aperta a minha alma, entristece o meu coração. Pastor, como é que pode? Pastor, eu tive de pegar dinheiro emprestado, pastor. Eu peguei dinheiro emprestado, coisa que eu não faço nem para mim. Pastor, eu fiz, pastor, para poder emprestar o meu irmão. Pastor, ele me prometeu que ia pagar. Pastor, só para o senhor ter uma ideia, pastor, pelo amor de Deus, pastor, eu que estou pagando as parcelas. E o pior que quem acabou por ruim fui eu, pastor. Pastor, eu não merecia isso, pastor. Eu não merecia, pastor. Eu juro por Deus, pastor, que eu não merecia, pastor. Pastor, eu coloquei a mão na palmatória, pastor. Pastor, eu coloquei a mão na palmatória. Pastor, pelo amor de Deus, pastor, o que é que eu faço, pastor? Só para o senhor ter uma ideia, quando eu fico sabendo que o meu cunhado, a minha cunhada, quando fico eu sabendo que aquela pessoa vai estar naquele aniversário, pastor, já me dá uma angústia. Eu já deixei de ir aniversário, pastor, só em saber que aquela pessoa ia estar lá, pastor. Eu não fui. Fiquei em casa. Fiquei em casa, pastor. Fiquei, sabe por quê?
Porque eu não ia aguentar olhar para a cara daquela pessoa. Eu não ia suportar, pastor. Eu juro por Deus, pastor, eu já perdoei. Sim, pastor, eu perdoei. Deus não está falando sobre perdoar, não. Deus está falando que você internou a ingratidão sofrida dentro de você. Porque o ódio, a mágoa, o rancor, a ira é consequências. Deus não está falando sobre isso. Pastor, pelo amor de Deus, como é que um pai esperaria que, tendo ele precisando da ajuda da filha, olha, pastor, bateu a porta na minha cara, pastor. Pastor, e o pior, o senhor sabe o que é? É que ajuda as amiguinhas, ajuda os amiguinhos, e eu que coloquei no mundo não me ajuda, pastor. Como é que o senhor quer que eu esteja feliz com uma coisa dessa? Eu não estou dizendo que você tem que estar feliz com isso, não. O que eu estou lhe dizendo é que você internou a ingratidão dentro de você. Isso está te fazendo mais mal do que a ingratidão sofrida. Pastor, como é que o senhor quer que eu fique aí de sorriso, com o gato para cima e para baixo, pastor? Não tem como. Não tem como, pastor. O senhor sabe o que é pior? É que eu ajudei. Pastor, na primeira oportunidade que a pessoa teve, pastor, pelo amor de Deus, o senhor me acredita que ainda saiu dizendo por aí que eu não fiz nada, pastor? Pastor, me perdoe, mas não tem como não, pastor. Sim, vamos continuar conversando. Vamos lá. Pastor, não é fácil não. Sabe por que não é fácil? Porque, pastor, eu cuido de uma casa, eu cuido de filhos, só Deus sabe o quanto eu me dou, o quanto eu trabalho. Pastor, impressionante, quando o meu marido chega em casa, pastor, ele só vê defeito, ele nunca vê acertos. Pastor, não tem mulher no mundo que aguente uma miséria dessa, pastor. Me diga, pelo amor de Deus, qual é a esposa que vai estar com um sorriso colgate esperando o marido, que ainda que venha cansado do trabalho, pastor. E quando ele chega, ele só consegue ver os defeitos, ele não consegue ver acerto, pastor. Pastor, isso é ingratidão demais, pastor. Eu não ouço ele dizendo, nossa, como está boa a comida. Mas quando falta o sal, pastor, é o primeiro a dizer, não tem sal nessa casa não, é? Pastor, ele não pergunta por que eu errei no sal, ou por que coloquei a mais ou coloquei a menos. Não pergunta por que não deu tempo eu deixar as coisinhas tudo arrumada, não. Já chega criticando, já chega brigando, já chega. Olha, pastor, a coisa não é fácil não, pastor. Da mesma forma, pastor, pelo amor de Deus, como é que eu vou estar feliz numa situação como essa, pastor? Pastor, me perdoe, mas eu trabalho, eu luto, pastor. Eu procuro de alguma forma dar uma vida digna para a esposa, para os meus filhos. Mas, pastor, parece uma coisa, a minha esposa não pode ver um cartão de crédito que já sai gastando, e quando é no final do mês ela ainda quer que eu fique sorrindo, pastor. Se eu sei que não vou ter como pagar, porque eu sei o quanto eu ganho, pastor. E o pior, pastor, é que, me perdoe, não agradece por nada, pastor. Não agradece por nada, pastor. Pastor, o senhor acha que isso é fácil? O senhor acha que isso é para viver aí saltando fogos, feliz, alegre, contente, pastor? Fica difícil. Pastor, só para falar uma coisa para o senhor, eu vou abrir o meu coração para o senhor, viu, pastor? Sim, pode abrir o seu coração. Pastor, o senhor tem uma ideia. Hoje o meu nome está sujo, pastor. O senhor sabia disso? Meu nome está sujo. E eu não consigo, não tem como eu limpar, porque se eu for pegar o dinheiro para poder pagar as faturas que o meu irmão, através de uma compra que fez, quando se mostrou precisando, que eu fui lá para ajudar, fiz o que não podia, pastor, eu fui contra minha esposa, eu fui contra meu marido, só para ajudar. Você sabe o que é pior, meu pastor? Que até deixar de falar comigo deixou. Deixou de falar comigo, o senhor me acredita? Deixou de falar comigo, pastor. Como é que uma pessoa dessa, pastor, pelo amor de Deus, não corresponde ao benefício que eu fiz? Não corresponde ao benefício que eu fiz, pastor. Como é que pode uma coisa dessa, pastor? Fui eu quem conseguiu o emprego para a pessoa, pastor.
Fui eu que fui lá, fui eu que falei com o gerente, fui eu que falei com o patrão, fui eu que fui lá e consegui um emprego para aquela pessoa. Pastor, agora eu fiquei sabendo que aquela bendita sois, aquele bendito sois, pastor, que eu fui o responsável por colocá-lo lá dentro da empresa. Pastor, está querendo passar a perna em mim, pastor. Comigo uma pessoa pode ser tão ingrata assim, pelo amor de Deus, pastor. Como é que uma pessoa pode fazer uma coisa dessa? Como é que uma pessoa pode fazer isso, pastor? Pastor, pelo amor de Deus, já imaginou se essa pessoa tivesse passado a mão pelos pés? Quem perderia o emprego era eu, pastor. Eu arrisquei tudo para que aquela pessoa pudesse estar empregada, porque quando estava desempregada, estava precisando, estava necessitando, e agora só porque acha que está com a corda toda, pastor, esqueceu do benefício que eu fiz. Que eu fiz, pastor. Pois é, meu irmão. Pois é. Muitos são dos que me perdoem. Tem permitido com que a sua alma fique dentro da prisão da ingratidão. Tem como se estivesse encarcerado dentro de uma prisão, porque infelizmente sentem dificuldades até em ouvir o que estão ouvindo agora. Pastor, eu acho, sabe, que às vezes eu fico me perguntando, meu Deus, será que é porque eu não sou besta demais? Será que é porque eu passo a mão pelos pés, eu não espero que Deus fale comigo, e de repente, sei lá, eu já saio ajudando, e de repente, sei lá, eu estou ajudando da forma errada? Você sabe o que é interessante? É os males que a ingratidão pode causar em você. Os males que a ingratidão pode causar a você. A Bíblia fala sobre um homem chamado Samuel, o profeta. A Bíblia diz que um certo dia o Senhor foi até Samuel e disse da seguinte forma, em 1 Samuel capítulo 16: até quando sofrerás por causa de Saul? Tem tradução que diz: até quando ficarás abatido por causa de Saul? Até quando você vai ficar desfalecido por conta da ingratidão que Saul demonstrou para contigo? Vira e volta, nós encontramos Saús na nossa caminhada. Vira e volta, tem alguns Saús que você se depara na caminhada, no seu dia a dia, no seu cotidiano. Veja que a Bíblia diz que Deus agora vai tratar de Samuel, o profeta. E ele é um profeta, e mesmo sendo um profeta de Deus, ele não está livre e nem totalmente livre de alguém que lhe possa ser ingrato. E Deus está falando a ele: até quando você vai ficar triste, abatido, desmotivado desse jeito, ô Samuel? Por que isso aconteceu com Samuel? Você deve saber, claro. A Bíblia diz que Saul foi o primeiro a quem Samuel ungiu para ser capitão do exército do Senhor. Ele pôs em Samuel todas as suas esperanças. Ele pôs em Samuel toda a sua juventude. Ele se dedicou por Saul. Porém, impressionante dizer que um certo dia, quando Samuel, precisou da obediência de Saul, que lhe esperasse para oferecer um sacrifício ao Senhor, ele não o esperou, ele não o honrou. Por causa disso ele está decepcionado. Por quê? Porque infelizmente Saul pagou com ingratidão, a gratidão de uma vida inteira de renúncia. Tem pessoas aqui que renunciaram suas próprias vidas. Tem pessoas aqui que podem me dizer: pastor, eu deixei foi de viver. Pastor, o senhor não sabe o quanto que eu ralei para minha filha hoje estar com o anel no dedo, pastor. Eu não cobro não, porque eu sei que esse é o dever de todos os pais. Mas pastor, tudo bem, eu sei que eu posso ter errado, eu posso ter passado a mão pelos pés, mas com todo respeito, todo mundo sabe, precisa da segunda, terceira ou quarta chance, quantas chances forem necessárias, desde que esteja disposto a se arrepender de verdade, pastor. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, Deus está falando com alguém nesta noite. Eu tenho quase certeza disso. Pastor, eu ralei, pastor. Eu não sei se você sabe, mas dentre todas as maiores dores que nós temos dificuldade de lidar, uma das maiores é a dor da decepção.
Querido, nós sabemos sim lidarmos com diversos tipos de dor. Corremos para a Anador quando estamos com dor de cabeça. Tomamos um analgésico quando nos sentimos meio febril, ou seja lá como for. Mas quando bate a decepção, nós ficamos perdidos, nós ficamos desestruturados. Ficamos sem chão para pisar, nós ficamos meio que, sabe, atônitos, meio que, meu Deus, me ajude agora. Porque na verdade nós não somos ensinados a lidar com as decepções da vida. Saul, no caso, vai causar uma grande decepção a Samuel, por conta de que Samuel dedicou toda a sua vida, todo o seu esforço, todo o seu vigor. É tanto que você pode ler em toda a Bíblia, principalmente da história de Samuel para com Davi. Samuel não vai ter tanta proximidade com Davi como teve com Saul, por tamanha que foi a decepção e a ingratidão sofrida por conta de que Saul não reconheceu o seu devido valor. Meu Deus, meu pastor, o senhor sabe o que é toda a família ser convidada para o aniversário e como se eu não fosse ninguém, esquece? Como esquece não, pastor? Porque não tem como esquecer não, pastor, e não ser convidado. Sabe, pastor, é difícil. E o pior é que depois a pessoa ainda olha para mim no outro dia rir, como se nada tivesse feito, pastor. Aí é que machuca mesmo. Sabe o que é interessante, pastor? Que eu já tive de me levantar de madrugada quando precisaram pegar o meu carro e sair nas pressas para socorrer. Já tive de pegar o carro, sair às carreiras, às pressas para socorrer, pastor. Sabe por quê? Porque os seus amiguinhos, os seus coleguinhas que eles tantos estimam, não estavam lá quando eles mais precisaram, e fui eu quem fui pagar o prato. E eu não fui achando ruim não, pastor, eu não fui com cara feia não, eu fui de coração, porque eu sou daqueles que passam na cara o bem que eu faço não, sabe, pastor? Sim, Deus sabe disso, por isso que Ele está querendo te libertar. A Bíblia diz que Samuel estava numa situação tão caótica de um jeito, que diz a Bíblia que Deus, trabalhando em Samuel, vai dizer assim: levanta-te pois agora. Se levanta, Samuel, se levanta. Não adianta você ficar aí nessa situação que você se encontra, porque você internou a decepção sofrida dentro de você, Samuel. Você internou dentro de você. Você não está tendo ânimo nem sequer para se arrumar. Você não está tendo ânimo mais para trabalhar. Trabalha porque tem que trabalhar, come porque tem que comer, senão morre de fome. Quer dizer, pode contrair uma enfermidade. Levanta-te pois agora, Samuel, e vem. Em outras palavras, existem coisas que você pode fazer, Samuel. E pega o teu vaso e enche de azeite. Como pode um profeta se encontrar desprovido de azeite? Como pode um profeta ficar desprovido? Sim, pare um pouco para pensar. Ele é um profeta, ele é um homem de Deus, e de repente agora ele vai estar desprovido de azeite. Levanta-te pois agora, Samuel. Meu Deus, então a decepção em si não faz tão mal como mal faz você internar o que, pessoal? O que? A ingratidão sofrida. Sim, eu quero que você entenda, porque ele está desprovido de azeite. Enche o teu vaso de azeite. Enche o teu vaso de azeite. Meu Deus, a ingratidão sofrida que ele sofreu, ele internou dentro dele ao ponto de que ele agora estava sem azeite. Irmão, nós somos crentes e não tem como nós vivermos sem azeite. Não tem como nós vivermos sem azeite. O azeite é uma representação do Espírito Santo. O azeite é uma representação da unção de Deus na nossa vida. A Bíblia diz que a unção despedaça todo jugo. Veja que a situação de Samuel está tão caótica, está tão terrível de um jeito, que por conta da decepção, por conta da ingratidão sofrida, em que ele jamais imaginara que aquilo pudesse acontecer com ele, ele está rente com o chão, ele está vazio de tudo.
Em outras palavras, ele se encontrava como se estivesse dentro de um cárcere. Porque infelizmente é como se a pessoa se aprisionasse dentro daquilo, naquele sentimento de como pode, quando eu mais precisava não me ajudou, quer dizer, quando precisava eu ajudei, e quando fui eu quem precisei se esqueceram de mim. Eu não sei aqui a quem Deus possa estar falando nesta noite, mas dá para se ouvir até a zoada do mosquito. De repente o Espírito Santo está falando com alguém. Pastor, eu já tive, você sabe de fazer, sabe o que, pastor? De pagar consultas, pagar exames. Eu nunca passei na cara, porque eu não sou desse de passar na cara não, pastor. Mas me perdoe, mas se o senhor me disser que isso não machuca, não, eu sei que machuca, mas só que maior mal está fazendo você internar a decepção, no caso, a ingratidão sofrida, do que a ingratidão que fizeram contigo. Você precisa sair de dentro desta prisão. Deus está abrindo esta prisão. A questão é, meu pastor, quando é que a ingratidão mais machuca? Quando é mais que a ingratidão mais faz mal? Quando ela mais machuca, pastor? Por gentileza, Salmos, capítulo de número 41. Salmos, capítulo 41. Estão ouvindo esta noite em nome de Jesus? Salmos capítulo 41. Todos encontraram, amém? Livro de Salmos, capítulo de número 41. Versículo de número 9. Salmos 41, 9. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Vamos ler mais uma vez. Até. Preste bem atenção. Veja que Davi começa dizendo até. O que ele na verdade quer dizer é o seguinte: como é que pode? Já não basta os de fora, já não basta aqueles que nada a ver, tem a ver com a minha vida, mas até os de dentro da minha casa. Ele está surpreso. Ele está surpreso porque, tudo bem, quando você sofre a ingratidão para com os de fora, vai lá que seja, mas quando entra para os da casa, quando entra para os da família, porque de repente o vizinho ser ingrato contigo, tudo bem, entre aspas, talvez ele não tenha tanta obrigação assim. Mas quando é alguém da sua família, alguém de dentro da sua casa, meu Deus, alguém que você manteve dentro da tua casa por tantos anos, alguém que você na verdade pôs dentro da sua casa, cuidou como filho, e hoje esta pessoa sai por aí falando de você. Hoje essa pessoa faz com que você fique sabendo, e de repente isso está movendo dentro de você. Pastor, eu não durmo direito, eu estou tomando antidepressivo. Pastor, eu estou tomando remédio para dormir. Eu estou numa situação que o senhor nem imagina. Pois Deus está abrindo a porta do cárcere para você sair de dentro desta prisão que você mesmo se colocou dentro dela. Porque Ele está dizendo até o meu íntimo amigo. Em outras palavras, nossa, quando é os de fora, a gente segue em frente. Pastor, é complicado, pastor. É complicado você ouvir de uma pessoa, você ficar sabendo que você nunca fez nada para ajudar, pastor. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, pastor.
Pastor, eu tratei como se, sabe, assim como se fosse algo, sabe, o senhor não tem ideia, pastor. Eu não estou aqui para desenterrar defunto não, pelo amor de Deus, porque eu acredito que o Espírito Santo está lhe dizendo, eu quero que você saia de dentro dessa prisão. Porque enquanto você se manter presa a essa pessoa, porque ela não foi grata a você pelo bem que você fez, você irá deixar de com que outras portas se abram para Deus te abençoar. Se Deus não está usando pessoas a quem você foi grato, perdoe-os, já perdoei. Então apague isso do seu sentimento, levante a sua cabeça, porque Deus pode muito bem usar outras pessoas para abençoar você. Sim, Deus pode usar outras pessoas para te abençoar. Deus pode usar pessoas menos esperadas. Deus pode usar pessoas que talvez estejam até abaixo de você, mas Deus pode muito bem usá-los para te abençoar. Porque Deus é Deus, e como Deus, Ele faz o inexplicável. Ele faz o que menos nós esperamos. Por mais que nós pensamos, imaginamos como o milagre vai acontecer, de repente Ele chega e faz a coisa acontecer. E quando você estava rente com o chão, quando todos esperavam que você não se levantasse, de repente Deus agora estende as mãos, te levanta, te põe de pé e te tira do monturo e te faz assentar à roda dos príncipes. É assim que Deus trabalha. Olha para o irmão que está do seu lado e diga, é assim que Deus trabalha. Pois é, pastor. Pois agora eu estaria precisando que o fulano fosse ao menos compreensivo, sabe, de que pudesse, poxa, me ajudar, pastor. Mas o pior, pastor, é que está fazendo de tudo para não ajudar. E quando que fui eu, pastor, só tenho o que tem porque fui eu quem me dediquei, fui eu quem paguei o preço, fui eu quem fui lá, pastor, só Deus sabe o preço que eu paguei, pastor. E agora a pessoa, pastor, passa na cara, esfrega na cara, fecha a porta, fica com a cara fechada, pastor, pelo amor de Deus, pois Deus está lhe dizendo, ei, em nome de Jesus, sai de dentro dessa prisão, sai de dentro dessa prisão. Sai de dentro dela, porque Ele está dizendo, até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar, que comia do meu pão. Pastor, eu nunca cobrei do arroz, do feijão, do macarrão, da carne, do café da manhã. Eu nunca sequer abri a minha boca para dizer, ei, vocês não vão fazer um mercantilzinho não para ajudar aqui em casa? Nunca fiz isso, pastor. E glória a Deus que Deus nunca deixou faltar. Deus sempre me deu a mais do que eu sempre precisei, pastor. Sempre. E eu louvo a Deus por isso. Mas agora está aí, pastor, pagando com ingratidão o benefício que eu fiz. Sim, tudo bem, mas o que Deus está lhe querendo falar ao seu coração é que não adianta você ficar se prendendo à ingratidão sofrida, não. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. O que Deus está dizendo nesta noite é, eu estou abrindo a porta do cárcere, eu estou mandando você sair, sai de dentro dessa prisão que você se colocou, porque pessoas te colocaram aí dentro, porque não corresponderam ao benefício que você fez, mas sai de dentro desta cadeia, sai de dentro desta prisão. O Espírito Santo está abrindo a porta nesse exato momento, para você sair de dentro dela, porque existem outros ares, existe você assim como foi para com Samuel. Deus vai derramar unção nova na tua vida. Aleluia. Salmos capítulo de número 55. Olha o que a Bíblia Sagrada diz, Salmo 55. Versículo de número 11. Olha o que a Bíblia diz. Maldade há dentro dela. Olhe para mim, por gentileza. Por mais que você queira, nós não conseguimos mudarmos uma pessoa ingrata.
Você pode fazer o que você quiser, porque a ingratidão é um defeito de caráter. Você pode fazer o que você quiser, ou quantas vezes você quiser, ou quantas vezes essa pessoa precisar de ajuda e você ajudar, você vai ver que ela sempre, infelizmente, vai cair no mesmo laço. Quer dizer, sempre no final será ingrato com você. Então, em nome de Jesus, ajude para glorificar a Deus, porque a Bíblia Sagrada diz, está escrito, que o maior sirva ao menor. Porque infelizmente já está dentro da pessoa. Sabe como é que é, irmão? Já está dentro da pessoa. Não pode ser que dessa vez, pastor, esses dias mesmo agora, pastor, precisou, fui lá, ajudei, fui lá, dei toda a atenção, sabe, de repente, sabe-se lá, né, pastor, pode até ser que mude, me perdoe, mas você sabe lá dentro de você que a questão não é se essa pessoa muda ou não, porque eu creio que o Espírito Santo pode transformá-la, mas ela precisa permitir que o Espírito Santo trabalhe de dentro para fora. Essa pessoa precisa permitir. É um vale de ossos secos. Para que o Espírito possa habitar, então tem que ser de dentro para fora. Então, em nome do Senhor Jesus, olhe para o seu irmão que está do seu lado. Isso aqui é para você guardar no teu coração, é profético pelo Espírito Santo de Deus. Olhe para o seu irmão ou para a sua irmã, aponte um dedo de profeta para ela ou para ele, porque você tem essa autoridade dada por Deus. Diz a Bíblia que Deus concedeu dons aos homens, e você tem esse dom, porque ninguém aqui é melhor do que ninguém. Todos nós somos iguais e patentes aos olhos de Deus. Então seja profeta de Deus para essa pessoa, em nome de Jesus de Nazaré. Olhe para ela, aponte o dedo para ela ou para ele. Agora, por gentileza, não tenha vergonha não, aponte o dedo para essa pessoa em nome de Jesus e diga assim para ela: ô meu irmão ou minha irmã, diga: meu irmão, não se preocupe com pessoas ingratas. Não se preocupe, irmão Jorge, porque o mundo dá voltas. O mundo dá voltas. Não se preocupa não, Jerônimo. O mundo dá voltas. O mundo dá voltas. Não é desejar que a pessoa se dê mal não, mas o mundo, por mais impuro que seja, ele é justo, até com os injustos, porque vem o pagamento, vem a conta, e ainda em vida. Não é desejar mal a ninguém. Quem está entendendo? Mas vira e volta, você já deve ter ouvido cenas de pessoas que não, nunca mais vou precisar de você, nunca mais preciso de ti não, rapaz, eu vou precisar de ti não, tu vai ver, rapaz, tu é que vai precisar de mim, e quem fez o bem foi você. Não vou precisar não. Nunca mais eu piso na tua casa, nunca mais eu piso na tua casa, nunca mais. E Deus sai só fechando porta. Fecha a porta, vai fechando, vai fechando, vai fechando, até que a última porta que essa pessoa tem que bater, qual é? A sua. E quando isso acontecer, olhe para o irmão que está do seu lado e diga: não feche a porta. Atenda, porque você, no nome de Jesus, terá mais do que para receber do que você terá para dar. Glória a Deus! Saia de dentro dessa cadeia! Sacode esse irmão que está do lado e diga: sai de dentro dessa cadeia! Sai de dentro da prisão! Sai de dentro! Sim! Você pensa que o Espírito Santo ia deixar sem falar? Eu sei que era para ter sido repartido partes iguais entre os irmãos. Assim diz o meu amigo Espírito Santo. Eu sei que era para ter sido repartido em partes iguais para todos os irmãos.
Eu sei, porém, um dos teus irmãos bateu o pé e, tendo a mesma responsabilidade que você também tinha de pagar ou de comprar ou de que seja o que fosse, bateu o pé e não fez o que era para ter feito e caiu a outra parte para você pagar. Mas não te preocupa, porque para ti está escrito no livro de Lucas, capítulo 6, versículo de número 38: dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transportante, porque com a mesma medida com que vos medides, vos medirão de novo, diz o Senhor. Vai transportar! Vai transbordar. Não sei se você está aqui nessa noite. Vai transbordar. Está ouvindo, irmã Esmeralda? Não te preocupa com os ingratos. Não interna ingratidão dentro de ti, porque quem interna ingratidão só faz muito mais mal assim do que a ingratidão recebida. Eu vou repetir, você não está entendendo. Mais mal faz a ingratidão que você interna dentro de você do que a ingratidão recebida. Porque possa ter sido ingrato de lá para cá, mas é você que decide internar lá dentro de você. Então, em nome de Jesus, levante essa cabeça. Levanta essa cabeça. Levanta essa cabeça. Levanta essa cabeça. Levanta essa cabeça. Eu não sei se hoje Deus encontrou a pessoa que desde quarta-feira ele estava me incomodando para pregar sobre isso. Não sei se na quarta essa pessoa estava aqui dentro, mas houve um reboliço de libertação que só você vendo, para a glória e honra do nome de Jesus. Na sexta-feira, meu Deus do céu, o que tinha de pessoas que caíram aqui libertas foi algo tremendo da parte de Deus. Pessoas que jamais imaginaram que uma ingratidão internada dentro de si o estavam mantendo dentro de uma prisão. E nem sei se nesta noite o Espírito Santo encontrou a pessoa que desde quarta ele vem tentando achar para falar sobre o que acabou de falar. O Senhor manda pelo Espírito Santo te dizer: você tem feito mais mal a você mesma, a você mesmo. A ingratidão que você tem internado dentro de você, porque a ingratidão que fizeram contigo. A Bíblia diz que falsas testemunhas se levantaram contra Davi. Lá no teu trabalho fizeram contigo a mesma coisa. Pastor, eu estou pensando, sabe o que? Até sair de lá. Sai para quê? Porque se o inimigo perceber que você afrouxou, o inimigo mesmo vai fazer de tudo para te derrubar, porque ele vai perceber qual é a área em que você, infelizmente, parece que sabe, se deixa levar pelo medo. Levanta essa cabeça. Levanta essa cabeça. Levanta essa cabeça. Você ouviu o que Deus pediu para você fazer? Feche os teus olhos. Que Deus te abençoe. Fale com Deus do seu jeito.